Olá, eu me chamo Clóvis Coelho e nós, do canal Comando Semente da Luz, estamos de volta hoje, quarta-feira, dia 8 de fevereiro de 2023, nossa aula de número 15. Lembrem-se que da aula passada nós trabalhamos com vocês a importantíssima Operação Resgate Terra e o MCM. Morontial Crístico Mahatma. Lembram-se? Hoje daremos prosseguimento a outros assuntos ou com outros assuntos que acabam se intercambiando com esse proposto a vocês da aula anterior. Vamos realizar o nosso ancoramento? Se possível, fechando os nossos olhos, fazendo aquela respiração calmante, tranquilizante, mais ativa e que você comanda a entrada, a retenção e a saída forte das coisas que não te servem mais além do gás carbônico. Então, com mais força, inclusive, você que não está se preocupando com a produção sonora, que é o meu caso, tá? Queridos guias, amados mestres, nos ligamos a vós todos e pedimos a Ordem Kumara, a Ordem Amarilis, a Ordem Shansara, a Ordem Santara e a Grande Fraternidade Branca, que se unam a nós mais uma vez hoje, fortalecendo nosso Merkaba, nosso Gongá, nossa área de proteção local, nosso Merkaba local, intercambiando com nossas tronqueiras e todas as proteções possíveis dos nossos queridos mentores, mestres, ancoradores, amparadores e reveladores, os tronos dos Exus, pretos velhos e caboclos, fortalecem o nosso entorno. Os diversos comandos e naves que ancoram em nossos trabalhos e em nossas existências, que nós possamos ser agraciados por vossas presenças, dando-nos toda a condição para ensinar e aprender, buscando fortemente e cada vez mais a verticalização. Em nome do comando siriano, em nome do comando Astar, em nome de Mika, nosso pai local, pedimos autorização para iniciarmos nosso trabalho de hoje, dando todos juntos Kanchanfam, Kanchanfam, Kanchanfam. Jai Jai Shivam Shivam Kara, Jai Jai Shivam Shivam Kara, Hareon, Hareon, Hareon Kara, Hare Hare, Hare Hare, Om Kara. Assim é, assim está feito. Então vamos ao nosso primeiro assunto, primeiro slide, que diz respeito ao projeto Metron. Nós, no nosso grupo Comandos da Luz, que aqui no canal se faz presente através do comando Semente da Luz, nós identificamos esse projeto Metron como o chamado Experimento Zero. Ok? Então vamos a ele. Ó. A Via Láctea, ela tem um núcleo e 7 braços. O braço de Perseu, o braço de Sagitário ou Carina, o braço de Escudo e Sagitário, ou também conhecido como Scutum Crux, o braço de Norma ou de Norman, você vai encontrar as duas maneiras, Armen, Aum e Orion, que nós já estamos estudando tanto, que também é chamado de Local Spur, ou Local Spur, ok? As diferentes cores ali dizem respeito ao seguinte, Orion ou Local Spur, nós já estamos estudando há algum tempo. A gente fala quase sempre de Orion. Os que estão em branco são aqueles que, se vocês procurarem os braços da Via Láctea por aí, em outras fontes da internet, em livros, etc., vocês vão encontrar esses nomes aí. Ou de uma forma ou de outra. Ou Carina, ou Sagitário, ou Escudo e Centauro, ou Scutum Crux, Norma ou Norman. Mas o Armen e o Aum, eles não são unanimidades nas diversas fontes que nós já identificamos os cruzamentos bibliográficos
e os cruzamentos das canalizações que a gente recebe. Então, Armen e A1, um ou outro que vai concordar com essa ideia. Inclusive, há outras vertentes que não tratam de 7 braços, tá? Tratam de outras subdivisões. É só uma outra maneira de ver a mesma área, que é, no caso, a nossa galáxia Via Láctea. Ok? O cinturão do guerreiro, que já estudamos legalmente aqui, né? Bem. O cinturão do guerreiro, Órion, ele é ladeado por 2 caçadores. Então, o guerreiro é ladeado por 2 caçadores. São 2 caçadores, na verdade, 2 constelações que são chamadas de caçadores. Porque já que o guerreiro está ali nessa posição, ao lado nós temos os caçadores. Na imagem do próximo slide, você vai poder ver o melhor, principalmente essa etapa que eu estou falando para você aqui agora, tá? Que caçadores são esses? Que constelações são essas das quais eu trato? Sirius Alfa, importantíssima para nós. Nós temos hoje no planeta Sirianos A, Sirianos B, Sirianos C, espalhados pelo planeta em diversas tarefas e projetos. Sirius Alfa, que encabeça a constelação do Cão Maior. Então, tem a constelação do Cão Maior, ou Canis Majoris, se você for procurar. E nós vamos destacar a principal estrela, que é Sirius Alfa. E Procyon, que é a outra estrela que estamos tratando aqui, já da outra constelação, do Cão Menor, ou Canis Minoris. Esse é o slide que a gente vai se aprofundar mais nele adiante, tá? Há intercâmbio de material genético, civilizações e informações entre essas constelações, esses locais todos que eu falei, e a Terra, tá? Entre as constelações do Cão Maior, do Cão Menor, de Órion, e aqueles braços da Via Láctea, ali em cima, há intercâmbio entre eles e a Terra. Por mais que possa parecer para você que isso é uma cena de Star Wars, de Star Trek e de muitas outras séries e filmes, quando você fala que há intercâmbio de material genético, civilização e informação entre eles e nós, é assim que se dá. E já tem muito tempo que isso acontece. Ok? No cinturão de Órion que nós estudamos, foi criado o Projeto Metron. Aí cheguei no Projeto Metron. Toda essa prévia aqui foi para você entender de onde veio. E por isso também que você estudou comigo Órion antes. Estudou o cinturão antes, porque ali no cinturão, cuja imagem está aqui do lado, que a gente já vai ver, foi criado o Projeto Metron, que, claro, o nome, ele lembra, né? O Metraton. Foi criado pelo filho paradisíaco Metraton e fractais dele. E aí vocês podem se assustar não diria, mas se surpreender com alguns nomes, porque talvez vocês nunca tivessem associado esses nomes a fractais de Metraton. O primeiro, você vê que há uma mudança da posição do R, é o Metatron, tá? O R sai da frente e vai para o fundo, sai da sílaba central e vai para a sílaba final. O Metraton, pai, gera um fractal, filho dele, Metatron. É até difícil às vezes de falar, parece um trava-língua, né? A Quanin, que é tão famosa, tão utilizada, tão conhecida, uma mestra maravilhosa, ela é fractal de Metatron. A Iolus, que é muito pouco conhecido, e outros 2 medianamente conhecidos, que é o Cíclope e Vista. Cíclope, nesse caso, é um fractal, por isso que está no singular. Não se trata aqui dos cíclopes, que é uma espécie, é uma raça, da qual nós já falamos um pouquinho, mas vamos trabalhar melhor mais à frente, tá bom? Então, vamos observar aqui agora a imagem da qual eu me referi anteriormente, para a gente poder entender por que ela está aqui. Eu trouxe de novo as 3 Marias, com uma outra apresentação. Essa apresentação, inclusive, aqui, como tem identificação, eu vou dar a fonte, tá? Isso aqui é uma edição feita pelo Universo Astronômico, não fomos nós, é uma imagem cedida por eles. As 3 Marias, e aqui a gente vai trabalhar o tamanho real do cinturão de Órion. Lembra que nós já vimos?
Mintaka, Aunilan e Aunitac. Só que aqui você tem um comparativo dos tamanhos, das dimensões, com o nosso Sol. Olha aqui, como ele é bem menor. O nosso Sol equivale a 1 raio solar. E Mintaka, que é a menorzinha das três, 16,5, Aunilan, 20, e Aunitac, 20, e Aunilan, 32 raios solares. Então, são muito maiores do que o nosso Sol. É só para você ver novamente, com uma outra apresentação, essas três importantíssimas estrelas que formam o cinturão, que você vai ouvir falar disso o tempo todo, porque a nossa ligação com essas áreas, com essas constelações, elas são muito profundas. Inclusive, muitos de nós, falo inclusive vocês, podem ser originados de lá. Ok? Passamos aqui, então. Não acabou ainda essa primeira etapa do projeto Metron, porque, como eu falei para vocês, eu ia trazer uma imagem mais explicativa, trouxe ela toda já uma vez para vocês, tirei algumas coisas que não seriam interessantes aqui, trouxe o cinturão de Órion todinho, tá? Uma das 88 constelações mais conhecidas, já vimos isso. Na verdade, isso aqui não é um cinturão, isso aqui é a constelação. O cinturão está aqui. Vimos, eu expliquei para você que ele tem 9 estrelas, mas pela proximidade, você acaba vendo somente 3. Lembram? Deixei aqui o endereço eletrônico de um site, na verdade, de um vídeo do YouTube que explica muito bem esse tipo de constelação, caso você queira se aprofundar. E só para ilustrar, ó, aonde que estão o cão menor e o cão maior? Aqui nessa área, ó. Aqui fora, ok? Aqui mais acima e aqui mais abaixo, mas do ladinho de Órion, por isso que falei no slide anterior que eles são ladeados. Eles têm 2 caçadores ao lado dele. Beleza? Passando aqui, então. O projeto Metrô ainda não acabou. Na verdade, não acaba aqui hoje também, mas a gente vai ter que falar um pouquinho mais dele, porque até agora eu só falei de onde ele vem e quem criou. Olha que ser lindo do lado. Já falei para vocês que eu não tenho medo de dragão. E quem tinha, observa como nem sempre os dragões se apresentam com aquela imagem ferina, com aquela imagem feia, com aquela imagem... Até o feio é uma questão de julgamento que eu estou fazendo aqui agora, mas que fazem questão de mostrar ele queimando, lançando fogo, destruindo, pisando nos seres. Não é sempre assim. Metas do projeto Metron. Buscava membros das ordens Kumara e Amaryllis, 2 que eu chamo muito aqui, que eu trabalho fortemente com vocês. Lembrando que Amaryllis é o feminino de Kumara. Elas se completam. Kumara é o sagrado masculino e Amaryllis é o sagrado feminino. Eles se completam, são complementos, ok? E a ordem lá no Nandek. Então, ela buscava membros, o Metraton, com aqueles fractais que eu citei e outros que eu não citei, montou um projeto, criou um projeto baseado no código dele e ele buscava membros das ordens Kumara, Amaryllis e lá no Nandek quaternária. Lembra que nós já vimos que os Lano eles se dividem em primários, secundários, terciários e quaternários? Ele focou nos quaternários. E por que só o quaternário? Porque são aqueles mais próximos dos seres em 4, 5, 6D. Justamente porque eles iriam encarnar. Para que esses seres encarnassem em raças reptilianas e draconianas, a fim de inserir o tal do MCM. Por isso que a aula anterior foi sobre MCM. Onde, dentro do setor ou braço de Órion, amenizando a proposta Anhotak-Saratem. Parada aqui para uma rápida explicação sobre esses detalhes. O que acontecia em Órion à época? Anhotak e Saratem estavam influenciando com as suas propostas, com os seus códigos, com os seus projetos, fortemente aqueles seres a caírem demais na dualidade. E
O draconiano, ele já tem uma característica, o draconiano e o reptiliano, como nós vimos lá no início, ele já tem uma característica de ser menos emocional. A própria estrutura da raça, a própria questão glandular deles, a estruturação na qual eles são montados, a formatação deles com corpos mais fortes, mais resistentes, para planetas mais inóspitos e para guerras, eles acabam sendo mais duros, mais rudes. E qual era a ideia do Metraton? Adentrando com seres, com fractais, originalmente de seres já em outras dimensões, com cabedal de conhecimento e com capacidade, e também com o MCM. Lembra de tudo que nós falamos do MCM? O que o MCM proporcionava a você? Por isso a aula anterior, tem que voltar lá e entender ela toda para poder associar com isso aqui. Entrando esses seres nas raças reptilianas e draconianas, eles seriam capazes de amenizar ao longo de algumas gerações essa dureza, trazendo para eles mais suavidade, mais amor, mais companheirismo, mais compreensão e mais respeito à outra raça, às demais raças. O Morontial Krishna Mahatma, que está ali já no 2, ele mostrou-se capaz de torná-los mais pacíficos e amorosos, através da transferência de memória celular. E ali está até um parênteses que eu fiz questão de explicar esse detalhe, porque você pode pensar assim, mas Clóvis, é memória celular mesmo? Não seria a memória interestelar, que você fala tanto, que nós temos que buscar, que nós temos que acessar? Não. A que eu falo mais realmente é interestelar. Mas nesse caso, está até do parênteses, olha, é celular mesmo. Por quê? Porque deixava registros de uma geração para outra. Um pai e uma mãe draconiana, originários de Kumara, Amaryllis e Lanô, com o MCM, deixavam para seus filhos, netos e bisnetos essa ideia, esse registro na memória celular deles. E isso, de uma geração para outra, ia passando, mais ou menos como aquelas coisas que nós falamos aqui, da influência dos seus antepassados, do ter convivido com seu pai, com a sua mãe, com seu avô, daquilo que a gente tem como característica por convivência, da característica por ter tido contato com aqueles seres. Isso fez também que houvesse uma produção maior daquilo que está ali no final, gerando paz, amenizando a problemática. Muitos de nós, e olha também o motivo pelo qual eu trago o projeto Metron, fizemos ou ainda fazemos parte desse projeto. Então, um dos seus objetivos, Semente da Luz, ao estar embutido em vários projetos, e aqui eu mostro para você um deles com clareza, a sua inclusão em um projeto como esse pode ser que, com o MCM codificado em você, você seja capaz de gerar paz. Essa é a ideia. Hoje a gente começa a trabalhar nessa linha de tentar explicar os projetos. Experimento 0, projeto Metron. Experimento 1, segundo a nossa definição, Cadamon Urantia. Também é um projeto. É um projeto chamado Cadamon Urantia, caracterizado pela presença do genoma da raça adâmica na Terra. Ok? Então, para não confundir com tanta informação nova, você vê pela imagem um serzinho parecendo ter em suas mãos, é uma ilustração, é uma representação, é simbólico, ter em suas mãos um DNA, ter em suas mãos uma codificação, um genoma. E esse serzinho pode ser você. Você pode pertencer ao experimento 0? Pode, lindo. Você pode pertencer ao experimento 1? Pode, tão lindo quanto. Não há entre eles aquela coisinha lá, mas eu queria aquele projeto, não, eu sou daquele outro. Todos têm um objetivo bem definido. Vamos a ele. Eu vou direto lá para baixo, para a gente não confundir, que são termos da biologia. Às vezes nós não temos o hábito de lidar com essas nomenclaturas,
Vamos só entender o que é código genético e o que é genoma. Porque, às vezes, parece que é a mesma coisa. Essa confusão acontece nas aulas de biologia, que eu sei, porque eu não sou biólogo, mas gosto demais dessa disciplina. E ministro ela também nos meus projetos das escolas nas quais eu trabalho. Então, código genético e as explicações que eu vou dar ali, elas são rasas, tá? Bem objetivas. Código genético é a sequência que forma o DNA. Ponto. Pensa nisso. Essa sequência que forma o seu DNA, ela é chamada de código genético. O genoma é uma informação hereditária que você vai transferindo para aqueles que você vai deixando ligados a você. Daí a lógica do que eu expliquei no slide anterior. O que aqueles draconianos e reptilianos MCN deixavam para seus filhos, netos e bisnetos? Um genoma, que era uma informação hereditária que ia passando de pai para filho com essas características que nós estamos trabalhando aqui. Ok? Possui esse genoma, está explicado lá embaixo, e é um genoma DMK, é o K de Amon Urântia. Urântia é o nome da Terra, já explicamos. K de Amon, a gente vai se aprofundando ao longo do tempo. Nós vamos somente identificar hoje uma ideia global do projeto. K de Amon Urântia é um genoma de MK. E quem é que possui? Olha a sequência de seres. Humanoides e humanos com mais de 48 códigos genéticos distintos. Lembra que eu já falei para vocês que você pode ser um codificado misto? Um codificado que tem diversas possibilidades de codificação genética? E esses seres, com essas codificações múltiplas ou mistas, enfrentaram segregação racial ao longo da história galáctica, sobretudo em Órion. Veja de novo Órion. Porque lá houve uma grande guerra, chamada Grande Guerra de Órion, que a gente vai se aprofundar nela, e para você chegar nela, você tem que entender toda essa prévia aqui. Senão você chega na guerra e fica perdido. Ok? E por que, Clóvis, que eu preciso que esses seres tenham essa experiência? Porque ao vivenciar, ao ter na sua bagagem sideral essa experiência com segregação racial, você talvez torne-se capaz de lidar melhor com ela, de não repeti-la, de não reproduzi-la. Ok? Exilados que aceitaram o genoma são ligados às escolas herméticas e aos ensinamentos de Yaberim, de novo Yaberim, Starrer, mais uma vez Starrer, e da grande fraternidade branca, que a gente chama, inclusive, no ancoramento. E hoje, resgata esse saber. Então, esses K de Amon Urântia, quando eu falo assim, esses K de Amon Urântia, não está errado, não. Significa que são esses codificados K de Amon Urântia. O que eles fazem? Você entendeu o Pretometron? Tinha um objetivo ali. Você já captou. O K de Amon Urântia tem o objetivo de, ao ter essa experiência com segregação racial, e ao serem, na imensa maioria, ligados às escolas herméticas e a esses ensinamentos, eles são capazes de repassá-los, de resgatar esse saber e passá-lo adiante. Percebe até onde eu estou indo ao tentar mostrar para você com esse canal que isso pode ser, esse pode ser você. Aspectos básicos para seres coligados a esse genoma micaélico, ou também conhecido, se você procurar por aí, você pode encontrar não como genoma micaélico, mas arquétipo micaélico, ok? É a mesma coisa. E olha que legal que vai aparecer ali. Vai lembrar vocês uns mandamentos que são trabalhados em vertentes religiosas. Não façais ao próximo o que não queres para ti. Ama o próximo como a ti mesmo. Respeita o livre-arbítrio do próximo. Esse mandamento aí eles tiraram, né? Porque teria que explicar o que era livre-arbítrio, teria que trabalhar livre-arbítrio. Livre-arbítrio é complicado. Eu me lembro até que eu falei sobre isso na palestra que eu postei no meu Instagram na semana passada. Eu abordei esse aspecto. Todo mundo acha que livre-arbítrio é uma coisa livre, ad eternum.
Até porque o nome diz livre. Mas não se iludam, o livre-arbítrio não é tão livre e não é eterno. Uma hora ele é cassado. Isso é assunto que a gente vai chegar também. Então, essas três regrinhas, essas três lógicas, esses três aspectos cercavam as ideias daqueles que vinham e que vêm, pode ser você, cá de Amon-Urântia. Muitos seres de dimensões superiores se candidataram a entrar na dualidade, naquelas áreas duais, como o planeta é, ou seja, negativam-se, e aí eu deixei entre parênteses, mas não vou entrar agora. Esse negativar-se com essa lógica, com esse aceitar, é o que é chamado por muitos historiadores, fontes, livros, de mistério Exu. Quando eu falo historiadores, é claro, historiador ligado a esse saber transcendental, não é um historiador qualquer. Esse é o mistério Exu que nós chegaremos aí. E faziam isso para quê? Para ascender segundo esse modelo ou genoma. Só para não ficar muito em branco a história do mistério Exu, uma das coisas, ou imaginemos, uma maneira pela qual você pode entender o Exu é essa. O Exu não é somente aquele ser que todo mundo tenta associar a coisa ruim, a coisa perigosa, a coisa brava. Aliás, não é somente, não. Ele disso não tem nada. Ele não é ruim. Ele, às vezes, é necessário que ele se negative, como está aqui, porque ele vai no abismo, ele vai no umbral, ele vai resgatar, ele vai buscar. Ele é o guardião. Ele barra a tua casa para que ela não seja invadida. Ele barra você para que você não seja invadido. Mas, às vezes, ele precisa negativar-se. E olha uma maneira de entendê-lo. Ele pode ser um daqueles caras que lá em cima de dimensões superiores aceitou o projeto e falou assim, Miká, eu quero, eu vou, eu aceito. O que você precisa de mim? Eu preciso que você trabalhe dessa maneira. E ele vem, Exu. Então, olha que interessante, uma maneira de ver essa ligação, essa dificuldade que nós temos de entender essa ligação com os magnânimos Exus. E para que era feito isso? No finalzinho, para ascender segundo esse modelo micaélico ou esse genoma CAD-AMON. Beleza? Já vimos ali embaixo. Passemos adiante, porque para quem acha que acabaram, os experimentos não acabaram. Você bate de olho logo na imagem e você vê. É uma colmeia? É exatamente uma colmeia. Você vai entender por que essa imagem está aí. Experimento 2. Vimos o 0, vimos o 1, vimos o 2. Aldebaran ou Alpha Centauri. E observa que tem várias maneiras de escrever. Eu já vi Alpha Tauri, já vi Alpha Centauri, Alpha Centauro. Todas estão corretas. Processo experimental que existe há 2 milhões de anos sob o controle do comandante Toreik. Já falamos dele outras vezes. E, em relação a esse experimento 0, é mais uma daquelas etapas que você precisa fazer o quê? Abrir o seu leque. Que ele vai apresentar para você coisas que você vai falar assim, não, isso não pode ser. Não funciona. Não é assim. Pois é assim que é o experimento 2. Falei 0, está errado. 2. Onde o Conselho Central dos Planetas dessa constelação de Aldebaran, ele controla a evolução dos seres. Então, é um controle, não é uma matriz de controle danosa, como nós temos aqui, por exemplo, mas é uma forma de controle. Mas um controle que você vai entender a partir do 2. Quando esses seres instalados nesses projetos, no caso, imaginamos você está lá em Aldebaran, você é um Alpha Tauri, e você faz parte desse projeto. Então, para você desejar experimentar algo distinto, você tem que ser um ser de algum cabedal, de algum conhecimento, de alguma elevação, de algum grau moral, de algum engajamento nesse tipo de conhecimento, estudo e projeto, para ser capaz de falar assim, olha só, posso experienciar num outro nível? Então, os seres que estão instalados nesse projeto, nessa experiência, eles podem desejar experienciar algo diferente, porque o que eles fazem é completamente fora. E é solicitada permissão aos anciões dos dias para a ida a outros orbes, entre os quais a própria Terra.
Todos podem sair? Não. Não é à toa que eles passam por uma área, por seres, por uma hierarquia, que vão permitir ou não, que vai depender de todos aqueles aspectos que eu acabei de discorrer, né? A raça humana de Aldebaran, então, olha que legal, é raça humana. São similaríssimos a vocês. Não são iguais. Não possuem livre-arbítrio. Olha só, acabei de falar do livre-arbítrio, por isso que eu abordei ele um pouquinho mais a fundo. Eles não possuem livre-arbítrio. E você deve imaginar, isso não existe, né? Pois existe. E são 25 bilhões de seres, divididos em 182 etnias masculinas e 182 etnias femininas, similares a clones da raça ariana. Quem já trabalhou um pouquinho, quem já leu um pouquinho, quem já se aprofundou na raça ariana, são aqueles seres mais claros, mais louros, mais altos, com olhos também claros. Então, os Aldebaran são similares a isso. E só para dar uma ideia para vocês. Todos nascem com implante neural e funcionam como a colmeia e sua abelha rainha. Daí a imagem, para você associar. Lembra como é que funciona a colmeia? Todos trabalham por todos. Todos têm funções definidas. A rainha e os soldados e os seres que protegem a rainha e os reprodutores e os produtores de mel, todos têm tarefas definidas e não saem daquele padrão. É só algo similar, tá, gente? Olha a continuidade. Não há matrimônio e o sistema é poligâmico. Pode parecer para você mais assustador ainda, né? São tidos como modelo social, com um filho por casal, somente um, todos de DNA perfeito, um DNA adequado, e os filhos pertencem à sociedade, como é o caso da colmeia. Não tem meu filho, seu filho, nosso filho. É o filho de todos. E olha o final, mais um motivo pelo qual eu trago Aldebaran aqui. Grupos de Aldebaran atuam na Terra em experiências genéticas da luz. Ok? Vamos adiante. Sistema Alpha Centauri. Já que eu trouxe o projeto Aldebaran, o experimento 2, né? Vou apresentar um pouquinho de Alpha Centauri para vocês não ficarem perdidos, como outras vezes a gente apresentou os demais com os quais a gente trabalhou. Esse aqui é Alpha Centauri, tá? Também conhecido como sistema Tolman. Se você for procurar algumas fontes, você vai ver que é usado dessa maneira. Esse sistema Trino, são 3 estrelas, a 4,3 anos-luz da Terra, isso é uma distância, tá? É de onde vem nossa queridíssima Star Charan, ou Star Charan. Então, esse comandante magnânimo, profundamente ligado ao comando Semente da Luz, ele faz parte desse sistema. Ele não só faz parte, como ele é de lá. É outro fractal de Micah. Assim como Jesus, assim como Sananda, assim como Amélios, assim como Arcanjo Miguel, a Star Charan é outro fractal de Micah. Além de alfa A e alfa B, que estão lá em cima na imagem, lá no alto, ó. Aqui, ó. Alfa A e alfa B. A alfa C, que nem aparece aqui na imagem. Nem mesmo aqui, ó. Aqui você vê alfa A e alfa B. Tem até essa, porque é tão pequenininho, eu não consegui ampliar alfa A e alfa B. Tem uma outra que é alfa C, ou Próxima Centauri, que é a estrela bem menor que as outras duas, e ela é essa terceira mais próxima da Terra. A Alpha Centauri, a Alpha A, que eu chamo, é a Alpha Centauri A. A Alpha B, às vezes, você pode encontrar como Alpha Centauri B ou como Beta Centauri. Tudo a mesma estrela. Há 5 bilhões de anos, nosso sistema solar também era trino. E esse é o principal motivo pelo qual eu trouxe essa imagem aqui. Porque você pode pensar assim, mas o nosso era trino, Clóvis, eu tenho um Sol. Ele era trino. O nosso Sol, Momatia, é o que está aí até hoje, mas havia uma anã vermelha e uma anã marrom, outras 2 estrelas. Todas essas 3 estrelas faziam parte do que a gente chamava de sistema Satique, na linha de influência do Império Draconiano. Então, pensa no que eu já falei um pouquinho sobre as guerras com o Império Draconiano.
E o que pode ter acontecido com esses sóis, né? Nós vamos ver isso. Infelizmente, para os curiosos, não hoje. Sistema Antares, para dar prosseguimento a essa apresentação desses sistemas, desses seres, desses projetos. Sistema Antares, aí você vê logo a imagem aqui, ó. Por que a estrela Antares se chama Dama de Vermelho? Por motivos óbvios, né? Você vê a cor dela, ela é magnanimamente vermelha. Grande parte dos seres de lá são anfíbios. É de onde vem a ideia do Aquaman, das sereias, dos tritões, que nós temos no planeta, mas ninguém oficializa para vocês. Mas há insectoides, humanoides e mamíferos, só que mamíferos diferentes dos nossos aqui hoje, tá? Pela ausência de estrutura bariônica e de cordas vocais, então eles não trabalham em 4D e eles não têm cordas vocais. Eles se comunicam conosco, inclusive entre eles, por transferências de formas geométricas. É quase como se você utilizasse a geometria sagrada para se comunicar. Isso é possível. Não é simples, mas é possível. Tanto que não são somente eles que fazem isso. Os andromedianos e alguns arcturianos que nós estudaremos aqui também fazem o mesmo. Isso só para citar esses dois, tá? Porque outros também o fazem. A estrela Antares, que é essa que está aqui, ela é uma supergigante vermelha, de alta magnitude, com 1,3 bilhões de diâmetro equatorial. 1 bilhão, na verdade é 1,3 bilhão, tá? De diâmetro equatorial. 1 bilhão de vezes maior que o nosso Sol de Montmartre. Rodeada ela por 86 planetas e planetóides, com vida e tecnologia muito avançada. Antares tem em Araxes um poderoso comandante. Esses seres, todos que eu estou citando hoje, esses sistemas, constelações, têm um vínculo muito forte conosco. Só para você não ficar perdido quanto ao exemplar de uma antariana, isso é só uma possibilidade, tá? Portanto, que eu escrevo ali, ó. Observa que aqui, ó, tá um possível exemplar de antariana. Porque você pode encontrar em outros lugares outros exemplares, eles variam. Você lembra pelo slide anterior que pode ser anfíbio, humanoide, insectoide. Então é bem diferente. Então, esse é só um exemplar. Vieram para a Terra em parceria com os sirianos alfa, daí o motivo também pelo qual trabalhamos eles, e insectoides anfíbios, a fim de desenvolver projeto de vida anfíbia e mamífera, que são os nossos golfinhos e baleias. Então, esses seres que estão conosco até hoje, os golfinhos e as baleias, eles fazem parte de projetos. Isso não é um peixe, na verdade, não é nenhum peixe, é um mamífero. Não são mamíferos jogados ali no mar, nem nasceram, nem brotaram nos oceanos, nem vieram pela evolução natural pela qual eles são apontados. Infelizmente, não. Alguns seres do planeta vieram a partir dessa evolução natural. Mas esses seres, como vários outros, você vai aprender com o tempo. A própria abelha, que eu coloquei como exemplo na colmeia no slide anterior, a própria abelha vem de outros lugares. Os golfinhos e as baleias também. Aquela questão daquela relação deles com os sonares, aqueles sons que eles são capazes de produzir, aquilo tem uma motivação. Aquilo é um projeto em andamento. A gente vai chegar nele. Tais projetos se iniciaram, olha quanto tempo, em Mu e na Antártida. Não nessa Antártida agora, na Antártida antiga, que a gente vai entender o que eu quero dizer. Mas há hoje bases antarianas intraoceânicas. Não adianta você ir lá que você não vai entrar, você não vai achar, você não vai ver nem submarino. Porque só vê, só acha quem é convidado, quem tem condição. E não é porque é melhor, porque é pior, é uma questão de adequação energética a esses seres. Duas bases que eu vou poder citar para vocês. Uma na Jureia, litoral sul de São Paulo, a 200 quilômetros, 200 quilômetros mar adentro. E em Santa Mônica, na Califórnia, 450 quilômetros mar adentro, bem mais adentro, né? Lembra que é intraoceânica, tá? Não é uma ilha, é intraoceânica. Com 6,5 milhões de antarianos habitando em 4D,
e dimensões acima. Lembra de vários filmes que tratava disso? Lembra do Aquaman voltando para aquelas áreas com domos onde eles vivem, onde eles moram, onde eles habitam? Esse é um exemplo possível. Ok? E assim, gente, trazendo experiências, experimentos, projetos, sistemas e novos seres, eu espero que vocês sintam-se agraciados, não por mim, mas pelo comando da luz, que junta vocês no comando semente da luz, tentando fazer com que vocês atinjam esse nível aí. Abram as vossas mentes, façam contato, permitam que os códigos que estão na chamatrina e dentro das memórias celulares e interestelares de vocês se abram, evoluam, ascendam. Queridos guias, amados mestres, confortados, agraciados e felizes pelas vossas presenças e pela oportunidade magnânima de mais uma vez estar aqui com vocês todos. A todas as ordens e comandos, tronos de seres que nos potencializam, ancoram e nos revelam tais verdades, das quais esses seres com quem falamos foram limitados ou apagados durante tanto tempo, que eles possam enxergar, que eles possam ouvir. Kanchan Fam, Kanchan Fam, Kanchan Fam. Jai Jai Shivam Shivam Kara. Jai Jai Shivam Shivam Kara. Hareon, Hareon, Hareon Kara. Hare Hare, Hare Hare, Om Kara. Assim é, assim está feito. Fiquem em paz. Um beijo no coração de vocês e que vocês façam o que eu solicitei aqui no início. Estudem, entendam, ascendam.